Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror e a gente vai dar prosseguimento aqui na correção do nosso simulado para o TRT São Paulo. A gente vai trabalhar então agora 5 questões de língua portuguesa. Mas antes disso, vem aqui comigo. Meus amigos, siga a gente aí no Instagram, @DécioTerror. A gente tem colocado dicas diárias aí. A gente também está no Facebook, Décio Terror. Inscreva-se no nosso canal aí, Décio Terror, nosso canal no YouTube. Ajude a gente aí a chegar logo aos 100 mil inscritos. Está chegando já. Não deixe de se inscrever também no canal do Estratégia Concursos. Estamos também no Twitter, @Prof. Décio Terror. Bom, pessoal, então a gente vai prosseguir aqui com a nossa correção do simulado com as questões de língua portuguesa. Colocamos 5 questões baseadas neste texto. Cara, é o seguinte, eu não vou bater logo, diretamente as questões, sem a gente passar os olhos aqui no texto, para que eu possa chamar a atenção para alguns detalhes, tá legal? E na sequência a gente vai fazer a sua correção. Vem comigo, vamos lá! Então vamos lá, vamos observar e sempre, tá, na sua prova, você vai fazer uma leitura com tranquilidade do texto, tá? Com bastante tranquilidade no texto, para poder abordar as questões, beleza? Então olha só a declaração inicial do texto. A crítica e o contraditório são fundamentais. Grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas, um reforço dessa declaração inicial que é a tese do texto. Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas, mas o motivo de se falar que a crítica e o contraditório são fundamentais. A base da democracia é a liberdade de expressão. Sem oposição, não existe liberdade. Note, então, que esse parágrafo de introdução, ele marca para a gente a apresentação da ideia geral do texto, beleza? Mostrando que essa crítica e o contraditório são fundamentais. E ele até se baseou na democracia. Olha só o finalzinho desse primeiro parágrafo. Sem oposição não existe liberdade. Venha comigo. Agora a gente vai fundamentando, ele vai colocando exemplos, vai colocando ali reforços a respeito da sua argumentação. Uma crítica bem fundamentada, não é qualquer crítica, mas uma crítica bem fundamentada, destaca dados que um autor não percebeu anteriormente. Um juízo ponderado é excelente, um juízo ponderado, não é qualquer crítica. Mais de uma vez, percebi que um olhar externo via melhor do que eu. E não existe ser humano que não possa ser alvo de questionamento. Todo mundo é alvo de questionamento. E ele vai colocar agora para a gente um argumento de autoridade. Olha só, Horácio garantia com certa indignação que até o hábil Homero poderia cochilar. E aqui ele coloca uma expressão latina. A crítica pode nos despertar, ela é importante para a gente. Como saber se a avaliação é boa, se essa crítica é boa? E aí ele está fazendo um reforço, de que a crítica fundamentada, com juízo ponderado, é ela importante, não é qualquer crítica. Mas como saber se essa avaliação é boa? Primeiro, ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não em um ataque pessoal. Então a crítica ruim é aquela que se baseia apenas no ataque pessoal. A boa crítica indica aperfeiçoamento. Notamos no arguidor sincero uma diminuição da passionalidade. Refulgem, brilham, surgem argumentos e dados, aumentam. Minguam questões subjetivas, aquela que tem somente a particularidade. A pessoa só entra com os ataques pessoais, por exemplo, com impressões pessoais. Há mais substantivos e menos adjetivos. Então, quando você consolida, coloca mais argumentos, você tem aí uma substantivação, segundo o que ele coloca para a gente. Tem substância naquilo que se afirma. E você coloca menos adjetivos, isto é, menos características. Você coloca menos impressões pessoais. É basicamente isso que ele está querendo mostrar para a gente. Por isso, substantivo aqui, ele mostra como se substância fosse. E o adjetivo é como se fossem as impressões pessoais, tá legal? Que, de certa forma, não levaria a uma crítica fundamentada. Essa fundamentação aí é o substantivo sobre o qual ele falou. É a linguagem objetiva com argumento sólido. Venha comigo.
Não digo o que eu faria ou o que eu sou. Indico apenas como algo pode ser melhor a partir de quais critérios. Que argumentos são bem fundamentados e quais poderiam ser revistos. Objetividade, substantivação, né? Trabalhando em cima de argumentos e com critério. É um campo complexo em filosofia, mas certamente alguém babando e adjetivando, só colocando impressões pessoais, babando e adjetivando, foge um pouco do perfil objetivo, dessa substantivação, da substância que deve ter, né, ok? E aí, ó, você também foge ao subjetivismo, que ele qualifica ali como característica, aquela característica bem pessoal, tá ok? Vamos à frente. Duas coisas ajudam na empreitada. A primeira é conhecimento, então para ter essa crítica, a pessoa tem que conhecer. Há um mínimo de formação. Não me refiro a títulos, mas à energia despendida em absorver conceitos. Isto é, uma pessoa que vai criticar, né, um posicionamento de alguém, ela tem que ter estudado aquilo ali, ter entrado a fundo naquele tema e observar por que aquele outro colocou aquele posicionamento, beleza? Sobre o que escassamente domino. A segunda é a busca da impessoalidade e com isso você passa a ter mais objetivismo no que fala, né? A busca da impessoalidade. Critico não por causa da minha dor, da minha inveja, do meu espelho. Então, é mais em cima da impressão pessoal e do sentimento que a pessoa tem, essa crítica, e o que não pode acontecer. Então ele mostra, né, justamente isso, que a gente deve eliminar justamente esse sentimento, essa emoção que se tem. Tem que partir para aquilo que é racional, com objetivismo, com impessoalidade, com argumentos sólidos, com substantivação, com substância. Beleza? Venha comigo. Examino a obra em si, não a obra que eu gostaria de ter feito ou a que me incomoda pelo simples sucesso da sua existência. Critico o defeito e não a luz. Eu quero ajudar alguém a tirar esse defeito, né? Eu não quero trazer essa pessoa, né, para fora da luz, tirar a pessoa da luz. Eu não quero prejudicar a pessoa. É basicamente isso. Cheguei a essas conclusões por já ter errado. Arrependo-me de críticas passionais. Tomei consciência de que 2 ou 3 temas mexem tanto comigo que a objetividade tende a diminuir. Questões ligadas ao racismo, à violência contra mulheres e à educação implicam uma carga emotiva forte para mim. Hoje, quando vejo que o debate roça nisso, submeto-me a redobrada atenção para evitar fazer aquilo que eu estou reclamando, né? A gente tem aqui a tese do texto, aqui há uma ampliação de apresentação daquilo que ele vai falar, daquilo que ele vai argumentar, que a gente pode criticar sim, e até é importante que isso seja feito, mas que sejam críticas bem fundamentadas, com estudos, com conhecimento, não é? Fugindo desse subjetivismo, das críticas passionais. Então está certa essa primeira afirmação. A segunda, no segundo parágrafo, a menção a Horácio reforça a estratégia de credibilidade do argumento a ser defendido. Ora, não por acaso, ele mencionou Horácio, beleza? Por quê? Quando ele faz isso, né, e coloca aqui, ó, garantia com certa indignação que até o hábil Romero poderia cochilar. E ele coloca a expressão latina para dar ainda mais força, né, da arte poética aqui, ó. A crítica pode nos despertar. Então, a gente observa que realmente há um argumento de autoridade e ele dá credibilidade, né, uma estratégia de credibilidade da informação do texto, desse argumento defendido. Número 3, toda crítica é boa e ajuda no aperfeiçoamento do autor de uma obra. A gente percebeu, né, que o autor foi colocando aqui, ó, uma crítica bem fundamentada, essa crítica sobre a qual eu falo, um juízo que é ponderado, não é qualquer crítica. E aí ele coloca para a gente aqui, ó, as características de uma boa avaliação, né, de uma boa crítica, aquela que é pautada no objetivismo, com fundamentação, lembra? Com conhecimento, essa é a boa crítica, né? E aí ele fala sobre as duas coisas que ajudam na empreitada,
exagerada, que é a questão do conhecimento, a busca da impessoalidade. Ele mesmo falou que ele se arrepende por ter feito crítica desnecessária, porque ela foi um pouco passional. Está vendo? Então não é toda crítica que é boa na concepção do autor. Assim, a alternativa A é a correta, beleza? A gente parte para a questão 8. Na questão 8, a gente procurou colocar da forma que a banca efetivamente cobra mesmo, né, moçada? Então, ela faz o quê? Ela recorta trechos do texto, né, ó, recorta trechos do texto e depois coloca um sinal de igual para você observar se há expressão sinônima no texto e sempre observando o contexto, tá legal? Vem cá, então nós temos lá o arguidor sincero. Uma pessoa sincera, necessariamente ela é afetuosa? Você já de cara vai perceber aí. Então, para você matar as questões da FCC, também peço a você para fazer isso. Pega cada palavra mesmo e verifique. Normalmente você vai bater o olho nessas palavras e vai verificar, opa, essa aqui está fora, tranquilo. Restam ali 2 alternativas, às vezes 3 alternativas, quando a banca pega um pouquinho mais, aí você vai ao contexto para poder relembrar aquele trecho para matar a questão com tranquilidade, beleza? Venha comigo, vamos lá. Olha só, letra B. Mais substantivos e menos adjetivos. Veja que esse trecho do texto, né, ele está aqui, ó. Ele falou, ó, notamos no arguidor sincero, não é afetuoso, né, moçada? Uma diminuição da passionalidade, refugem argumentos, aumentam os argumentos, brilham os argumentos, né? E dados, então argumentos e dados, ele foge da passionalidade, ele foge da impressão, beleza? Ele está mais dentro do objetivismo. Minguam questões subjetivas, desaparecem, elas vão sumindo, elas vão decrescendo, concorda comigo? Essas impressões, essas ideias subjetivas, tá legal? Ele quer se pautar realmente naquilo que é objetivo, naquilo que tem fundamento, ok? Beleza. Há mais substantivos numa boa crítica, há mais substantivos, argumentos, objetividade e menos adjetivos, isto é, questões subjetivas. Está vendo aí? E ele falou aqui, ó, objetividade é um campo complexo em filosofia, mas certamente alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. Então, aquilo que se adjetiva, ele basicamente tem o campo subjetivo. Aquilo que substantiva é aquilo que parte para o campo objetivo da argumentação. Assim, é certa a alternativa B de bola. Quando ele fala de dados mais substantivos e menos adjetivos, ele quer mais objetivismo e menos impressão, e menos subjetivismo. Tá legal? Show de bola! Vamos pegar então a letra C. Refugem argumentos, some o raciocínio. Opa, refugem, a gente notou ali que eles brilham, né? O refugir significa brilhar, destacar, e no contexto a gente pode entender como a ideia de aumentar os argumentos, e eles não somem não, tá legal? Letra D de dado, e também raciocínio e argumento não propriamente seria a mesma ideia. Olha só, letra D, diminuição da passionalidade, recrudescimento da paixão. Então nós temos uma relação de oposição, né? O recrudescimento é o aumento, beleza? E não diminuição. Letra E, alguém babando e adjetivando. Alguém bajulando, tudo bem? E devaneando. Adjetivando não significa devanear, beleza? Então, neste contexto, a gente nota que não cabe também a alternativa E. Beleza? Ninguém vai fazer, a ideia não é devaneio, né? Ok, vamos à frente. Questão 9, ela cobra da gente, né, o conhecimento de elementos, né, sintáticos da oração. Então, olha só, no contexto, possui a mesma função sintática que o elemento sublinhado acima, o que está também sublinhado em. Moçada, eu fui pegando as últimas provas da FCC, tá? As provas agora de 2018, e eu fui observando o seguinte, eu procurei assim, realmente colar o estilo de cobrança, todas as provas que têm o mesmo perfil do edital do TRT São Paulo. E aqui a gente observa que é o mesmo estilo, assim como a questão anterior, assim como ocorreu também na questão de interpretação de texto, tá legal? Venha comigo, tudo procurando realmente simular a prova.
Olha só, então a gente tem que observar a mesma função sintática desse elemento sublinhado. É só a gente lembrar que o verbo existir e o verbo inexistir são verbos intransitivos, beleza? Inexiste ser humano inexiste, tá? Então, nesse caso, eu tenho o ser humano que é um sujeito, é um termo não preposicionado. E logo de cara, alternativa A tem preposição aqui, já sabe que há um erro nessa alternativa. Ela não vai cumprir a função de sujeito. O verbo chegar, ele pode ser intransitivo, quem chega a algum lugar, mas quando não há, né, esse elemento precedido do A, não ocorre aí uma ideia de lugar, eu posso entender como objeto indireto. Chegar a uma conclusão, cheguei a uma conclusão. Então, a uma conclusão não é lugar, esse verbo passa a ser transitivo indireto e a conclusão vai ser o nosso objeto indireto. Venha comigo. Então, o verbo chegar aqui é transitivo indireto, a essas conclusões, objeto indireto. Letra B de bola. Tomei. Quem é que tomou? Eu. Eu tomei o quê? Rapaz, consciência, verbo transitivo direto e consciência é o nosso objeto direto. Cuidado com isso. Letra C, questões ligadas. Ligadas a quê, terror? Ao racismo. Olha só, há uma preposição aqui, coisa que não acontece com o sujeito. Ligadas a, isso é um complemento nominal do adjetivo ligadas. Lá, letra D de dado. Posso dizer pouco, posso dizer muito, posso dizer pouco, né? Nesse caso, o pouco aqui, ó, nesse caso ele marca um advérbio, né? Ele é o advérbio de intensidade, baixa intensidade. Posso dizer pouco, posso dizer muito de alguém, de alguma coisa, tá legal? Então eu digo muito, eu digo pouco, eu vou interpretar aí como um adjunto adverbial de intensidade. Venha comigo. Letra E. A crítica e o contraditório, sujeito composto, são verbo de ligação fundamentais predicativo. Por isso, a alternativa é a correta. Vamos à frente? Vamos lá. Questão 10, pedindo então aí a parte da pontuação, e a gente somente repetiu, né, a frase aqui, para você notar qual seria a correta. Então, olha só, para saber se a avaliação é boa, primeiro, ela deve mirar no aperfeiçoamento do conhecimento e não em um ataque pessoal. O ideal aqui, moçada, acontece aqui, ó. Primeiro, ele está na ideia de primeiramente, concorda comigo? Então, uma estrutura adverbial intercalada. Aliás, inclusive, ela inicia essa próxima oração. Por quê? Para saber se a avaliação é boa, isso daqui, ó, é uma estrutura adverbial de finalidade, ó, para saber. Concorda comigo? Então, a gente tem uma vírgula aqui obrigatória, tranquilamente. E na sequência, eu tenho o primeiro, ele vai marcar com a ideia de primeiramente, é um advérbio aqui, ó, que está iniciando essa estrutura. Então não cabe colocar depois o sinal de 2 pontos, porque não é uma explicação, tá ok? Então fora a alternativa A. Alternativa B, para saber. Por que eu falei que é uma estrutura adverbial de finalidade e não falei que é uma oração adverbial? Porque somente o para saber é uma oração subordinada adverbial de finalidade. Porque na sequência eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É uma extensão dessa estrutura adverbial, tá legal? Então aqui o para saber se a avaliação é boa é uma estrutura subordinada adverbial de finalidade. Eu tenho o verbo saber transitivo direto aqui e na sequência eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É uma extensão dessa finalidade. E aí você vai notar que não cabe entre a oração subordinada substantiva e a sua oração principal, porque ela vai funcionar aqui como oração principal da objetiva direta, não cabe vírgula, tá legal? Entre verbo e objeto não cabe vírgula, fora. Aqui o restante está tranquilo, né? Ó. Primeiro, ela deve mirar no aperfeiçoamento do conhecimento e não em um ataque pessoal, mas não em um ataque pessoal, a vírgula aqui está certinha. Letra C, para saber se a avaliação é boa, olha só, o primeiro, né? Que essa vírgula aqui ela é obrigatória, né? Ó, essa estrutura adverbial de finalidade está antecipada.
Letra D. Para saber se a avaliação é boa, primeiro, ela deve mirar no aperfeiçoamento do conhecimento, mas não em um ataque pessoal. E não em um ataque pessoal. Opa, a alternativa D de dado está correta. Vamos à próxima? Para saber se a avaliação é boa, primeiro, ela deve mirar no aperfeiçoamento do conhecimento, mas não em um ataque pessoal. E não em um ataque pessoal. Qual é a diferença da alternativa D de dado para a alternativa E? Essa daqui colocou para a gente o ponto e vírgula. Opa, terror, peraí. Olha lá, o ponto e vírgula está separando termos internos, já separados por vírgulas. Não seria o caso, então, de colocarmos aqui realmente o ponto e vírgula? Aí você vai notar o seguinte, para que você empregue o ponto e vírgula, ele deve trabalhar elementos coordenados entre si, e não subordinados, como aqui acontece. Veja que essa estrutura aqui, ó, é subordinada, tá, ó, é subordinada adverbial a outra. E por isso que não cabe o sinal de ponto e vírgula, cabendo apenas a vírgula aqui. A alternativa D de dado é a correta. A gente vai à frente para a questão 11. Veja só. Transpondo para a voz passiva o segmento, a crítica pode nos despertar. A forma verbal resultante é típica questão da banca, a gente sabe que ela cobra bastante. Então a gente tem aqui, ó, o sujeito agente, não é, ó? Sujeito agente, show de bola, né? Ele age, a voz ativa, pode nos despertar. Então pode despertar é uma locução verbal transitiva direta, porque o verbo despertar é transitivo direto, beleza? Então a crítica pode nos despertar, pode despertar alguém, e o nos é o objeto direto, que é um termo paciente, beleza? Ok. E a gente sabe que quando a gente transpõe para a voz passiva, né, a gente tem que tomar cuidado que o termo paciente vem para a voz passiva como sujeito paciente. Por isso que você não pode, de maneira alguma, marcar a alternativa A. Né? A crítica pode ser despertada? De maneira alguma. Porque quem vai ser despertado? Nós seremos despertados, né? Podemos ser despertados. Por isso, a gente vai colocar agora como sujeito, ó, nós, beleza? O que a gente vai observar quando tem uma locução verbal na voz ativa? A gente baixa o verbo auxiliar e ele continua concordando com o seu sujeito aqui, ó. Nós podemos. A gente tem o verbo principal, né, ó, despertar, que está no modo, que está na forma nominal, né, infinitiva. E aí a gente faz o quê? A gente vai colocar o verbo ser na mesma forma nominal. Ah, podemos ser. Para quê? Para que este verbo ele seja liberado para ficar no particípio. Nós podemos ser despertados pela crítica, porque aí porque aí o sujeito agente vem para cá como agente da passiva. Tá legal? Por isso, nós podemos ser despertados. Está aqui a alternativa C, a correta. Tá legal? Quem colocou a letra A, voou, hein, moçada? Muito cuidado, porque permaneceu com o mesmo sujeito. O elemento agente passou a ser sujeito paciente. Não pode. Cuidado com isso. E a banca tem colocado essa pegadinha. Toma cuidado. Beleza? Bom, meus amigos, com isso a gente finaliza aí a nossa correção. Espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova e continuem com a correção com o próximo professor. Um grande abraço, valeu, até mais!